esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, porque acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui para andar como os filhos da luz, não das trevas. Nossas ações não podem ser más, mas ações que tragam luz, que iluminam os corações das pessoas, que tragam vida. Assim, de tal modo, Deus nos amou, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é a sua fé? Quando as pessoas perguntar por que você vem à igreja, por que você reza, por que você sai de casa, até mesmo nesta pandemia, para vir à igreja, né? Vem estar aqui. E com todas as regras que nós temos de ter o distanciamento, usar o álcool gel, a máscara, nós saímos de casa para estar com o Senhor, porque de tal modo Ele nos amou que deu a vida dele em resgate de nós. Então, quando as pessoas me perguntam, por que você é padre? De tal modo Deus me amou que deu o seu Filho unigênito em troca da minha vida, né? Para que eu seja salvo. Porque é nele que eu creio, é nele que está segura a minha vida. Então, quando as pessoas perguntam por que você vai, seu filho, sua filha, aí está a resposta concreta da minha fé e da sua fé, né? É nela que nós sustentamos a nossa vida. É neste princípio, né? Por isso nós alimentamos do corpo e sangue de Jesus, né? Nós alimentamos da palavra de Deus. E chega um tempo, né, que Jesus dizia que não haveria os templos mais. Falou lá em Jerusalém, um dia toda essa beleza será destruída. Porque não ficará pedra sobre pedra. Porque o mais importante é edificar o reino de Deus no meu coração. Se a pessoa fica parada só no templo, ela não vai entrar no quarto para rezar. Jesus disse, muitas vezes é necessário que eu entre no meu quarto, feche a porta e rezo em silêncio. Rezo lá em segredo. Meu Pai que vê a minha oração, me atende. Então, as orações particulares que eu preciso fazer, a oração que eu rezo com a família, por Jesus, lá em Mateus 18, 21, diz, tudo que pedir de comum acordo, onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio de vós. Cada casa, cada família é uma igreja doméstica. Nossa casa é a porta de entrada para a igreja. É o princípio da igreja. Porque no dia que casa, Deus diz que a nossa casa seria a casa de Deus. Então também nós precisamos ter em mente esta situação.
Chegou uma época que o Papa dizia, se você não pode adorar, se você sai lá e vê a torre da igreja, o Papa João Paulo II dizia, se você vê a torre da igreja e você ajoelhar, e você não pode ir lá naquele dia, a sua adoração é uma adoração de corpo e alma diante de Deus. Né? Então, o Papa falou ontem para as pessoas que estavam preocupadas, como é que eu vou fazer nesse tempo? Está chegando a Semana Santa, e será que nós vamos passar mais uma Semana Santa sem participar? Talvez sim, talvez não. Mas o Papa dizia, hoje nós temos a televisão, e que nos favorece, que entra na nossa casa. Mas eu vou alimentar, mas eu não vou comungar, não vou participar da comunhão. A primeira comunhão que você tem com Deus, ela é espiritual. Ela não é por causa material. Porque se você não acredita nela como corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, você não está alimentando de Jesus. Está alimentando de pão. Se ele ainda não é corpo, sangue, alma e divindade, você não está alimentando dele. Está alimentando de um símbolo, de um sinal. Ele primeiro é espiritual. Eu creio que ali está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Ela é espiritual primeiro. Ela primeiro passa pela minha fé espiritual, em crer que aquilo ali está. Porque Jesus diz, isto é o meu corpo. E eu preciso ter claro que a hora que eu entro aqui, eu vou tocar no sangue redentor de Jesus, no corpo redentor de Jesus. Caso contrário, está alimentando, às vezes, indignamente, mas não está alimentando aquilo que é o real. O real é o corpo, sangue, alma. Então, era espiritual também. Não é só material. Até o material é finíssimo, bem delicado, até para dissolver na nossa boca. Tão delicado que é. Para que a gente não tivesse que mastigar. Porque no tempo de Jesus, o pão era asmo, tinha que mastigar. Aí ia criar muitas situações, porque aí a pessoa acha que não pode mastigar, queria engolir aquele negócio inteiro, ia engasgar e ia passar mal. Porque você vai engolir um pão ázimo, você não consegue, tem que mastigar. E aí eu vou mastigar? Nós não estamos treinados a comer o pão ázimo, como realmente é a celebração que deveria. Mas é pão ázimo, bem fininho, para que a gente deixe dissolver, para que a gente deixe consumir-se na nossa vida. Né? Então, a nossa preparação é essa. Por isso hoje, à medida que nós vamos vivendo em Deus, por isso Jesus está dizendo esta prática do homem que vive na luz de Deus, ele espalha a luz de Deus aonde vai passando, ele é um sinal, por isso até mesmo Jesus compara a esta graça como que nós somos um candelabro colocado na nossa casa para irradiar a luz de Deus. E é importante que eu tenha no meu coração isso. Por isso a segunda leitura de hoje mostra essa situação. Né? Deus é rico em misericórdia, porque grande é o amor por cada um, como Ele nos amou. Quando estavam mortos por causa da nossa falta, Ele nos deu a vida em Cristo. Né? A primeira leitura mostra como que o povo sofre quando abandona Deus. Vai para o cativeiro. O cativeiro é um lugar onde você vive isolado no sofrimento, sem que ninguém pode te ajudar. Porque é preciso esperar o tempo de Deus, porque às vezes Deus deixa a gente passar por muitas tribulações, sofrimento, para a gente abrir o entendimento, compreender os tempos e saber por que eu estou sofrendo. Porque enquanto eu não sei por que eu estou sofrendo, eu continuo causando mal para os outros, continuo causando mal a mim, continuo me adoecendo, continuo me afligindo. Quando a gente não está iluminado pela luz de Deus, nossos olhos não estão abertos para Deus, nós estamos fechados nas trevas dos nossos erros, e nós vamos persistir com ele. Nasci assim, vou morrer assim, vai ser desse jeito comigo. Pronto. Pode todo mundo bater na porta. Eu sempre conto a história de uma pessoa que me disse que ele era ateu. E ele dizia para mim, eu sou ateu. Eu falei, o que eu tenho com isso? Não tem nada com isso. O problema é seu.
Ai, você não vai achar ruim? Você não é padre? Eu falei, sou padre, mas sua mãe já falou com você? Já. Seu pai já falou? Já. Você é casado, a sua esposa já falou? Já. Os seus amigos todos falaram com você. Você não quis escutar, vai escutar a mim agora? Mas não vai mesmo. Porque se você quiser escutar alguém, você já estava buscando escutar, mas você não quer. Você já falou, centenas de pessoas já falou com você e você não quer contar. Eu falei, olha, o triste é que a hora que você morrer, você vai para onde? Vou para o cemitério. Eu falei, tá bom, fica lá no cemitério, que a hora que eu morrer eu vou para o céu. Eu vou para o céu, eu tenho um lugar para ir, agora você não tem, você vai ficar lá no cemitério. Que triste, né? Você viveu uma vida para ficar lá na terra. E eu vivi uma vida para ficar na glória. É diferente, está vendo? A concepção. O dia que você quiser viver a glória de Deus, você vem conversar comigo e eu vou te mostrar como iluminar a sua vida com essa glória. Então, é essa graça que às vezes a gente precisa. A pessoa precisa conhecer. Por isso está aqui a primeira leitura falando que aquele povo ficou lá. E aí está aqui. Né? O Senhor foi tendo paciência com eles, foram tendo solicitude, compaixão com esse povo, mas às vezes ele continua errando, continua zombando, está aqui, zombavam dos enviados de Deus, desprezavam a palavra e não houve outro remédio. Aí Deus deixa as pessoas passar para o sofrimento, para ver se ela cria juízo e volta para trás. Então, aí o profeta Jeremias foi lá e profetizou que eles iam ficar 70 anos de sofrimento. Enquanto não completou o tempo, Deus não trouxe de volta para lá. Aí Deus suscita no coração de Ciro para mandar o povo de volta. Mas aí vai escolher os que querem voltar. Aí não é voltar todo mundo. Volta aqueles que querem viver em Deus. Está ali. E aí volta para reconstruir o templo de Deus, reconstruir a cidade, reconstruir a vida em Deus. Porque fora dela só há sofrimento. Então, a quaresma é esse tempo de reconstrução da nossa vida. É o tempo da gente parar, analisar cada situação da nossa vida, tirar o que está causando desgraça, sofrimento. Por isso, fugir das trevas do erro. Este é o tempo. Fugir de tudo aquilo que nos mata e destrói. É a oportunidade. Né? Agora nós vamos ficar esse tempo em casa, às vezes sem poder nos ver aqui, sem poder ir na igreja. Não fique bravo. Às vezes é o tempo que Deus está me dando para mim e para você, porque com a hora que voltar, a gente sabe o motivo para o qual nós estamos voltando. Não precisa ficar bravo, não precisa ficar irritado com o governador, nem com o prefeito, com ninguém. De quem é a culpa dessa pandemia? É do prefeito? Do governador? Do presidente? De Deus? De quem é a culpa? Não tem culpa, nem culpado. Temos que buscar solução. Então não fique chateado. É para mim rezar em casa? Vou rezar, Senhor. É para mim rezar no monte? Eu vou rezar no monte. É para mim rezar no meio da rua andando? Vou rezar. É para mim estar longe da igreja e de ir lá fazer a minha adoração? Vou fazer. Esse povo lá na Babilônia, rezavam, clamavam a Deus de longe, porque a terra santa, a casa de Deus estava fechada, tinham sido destruídas, não ficou pedra sobre pedra, nem os muros de Jerusalém. Eles tiveram que voltar para reconstruir tudo. Agora talvez seja um tempo de reconstrução também para nós cristãos, né? Então vamos rezar nesse tempo. Não fique bravo, não fique chateado. Aproveite esse tempo como penitência e sacrifício para você, para mim, para todos nós. Né? A gente gostaria de estar com a igreja lotada, só não ter nenhuma vaga aqui. Né? Mas vamos pedir essa graça para nós no dia de hoje, pedindo que o Senhor nos cuide de nós, cuida da nossa casa, que essa pandemia seja vencida no sangue redentor de Jesus. Em vez de ficar bravo, nós vamos rezar para combater essa pandemia. Nós vamos clamar ao céu. Nós fizemos sexta-feira 24 horas de missa aqui na Canção Nova, pedindo a misericórdia de Deus por essa pandemia. Então, há muitos lugares fazendo diversas manifestações de oração para
combater esta situação. Fechamos nossos olhos agora por um instantezinho. Pedimos esta graça agora, a serenidade para esse tempo. Sabedoria de Deus, que Deus ilumine os nossos olhos, nosso pensamento, nosso coração, nosso desejo. Que o Espírito Santo nos dê a graça de sermos prudentes quando saímos de casa, de usar nossa máscara, de usar os álcool, de fazer aquilo que a ciência está pedindo, que a saúde pede, né? Hoje estava pregando o Dr. Roque, falando dessa situação, como é preciso que nós sejamos prudentes. O Dr. Roque estava pregando sobre esta graça hoje, sobre as doenças, e que Deus faz milagre, mas milagre custa caro. Então vamos pedir esta graça hoje para nós, que o Senhor nos encha de sabedoria, que nos capacite ainda mais para vivermos esse tempo difícil da nossa vida. Obrigado, Senhor, por estar nos acolhendo, tendo compaixão de nós, misericórdia de nós, do seu povo, do Brasil, de todos os países que estão milhares de pessoas morrendo. Nós clamamos por todos eles e por cada um de nós.